Pode aplaudir mais forte, querido, porque é para o Senhor, não é para mim, não. Toda a honra, todo o louvor, toda a glória seja dado a Ele, sempre a Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. É muito bom poder estar aqui com os irmãos, compartilhando da palavra do Senhor, daquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite, para trazer para os irmãos neste lugar. O bispo começou falando aqui a respeito de que não sabe como está a sua vida. E é interessante que, além de Deus, a única pessoa que talvez que sabe profundamente como está a sua vida é você mesmo, não é verdade? E eu não sei, mas talvez tem pessoas aqui que se eu falasse assim que o ano poderia acabar para você, você fala assim, pastor, que acabe logo, né? Eu já passei por tantas dificuldades, tantas lutas, tantas coisas esse ano, que eu preferia que esse ano acabasse e recomeçasse um novo ano, um novo ciclo, sabe, para que fosse tudo diferente. Querido, eu quero dizer para você que em meio às lutas, em meio às situações difíceis, em meio aos vendavais, o Senhor está contigo. Eu acho que você não entendeu. Ele prometeu, foi uma promessa dele, para a tua igreja, para a sua igreja, estarei com vocês todos os dias até que eu venha. Você não está só, você não está desamparado, você não está sozinho. Você já viu uma criança quando ela se perde do seu pai, como ela fica, né? Ela começa a ficar desesperada. Por quê? Porque a proteção dela foi embora. Eu lembro de uma vez que nós estávamos no shopping e a Rebeca foi indo assim um pouco para frente e nós falamos para ela, filha, fica aqui perto da gente porque senão você se perde. E ela começou a andar um pouco mais para frente e a gente falando, filha, fica para cá porque senão você se perde, anda aqui perto da gente. E aí chegamos perto da praça de alimentação e ela começou a andar e nós aplicamos uma peça nela, né? E nós se escondemos na coluna. E nós enxergávamos ela e ela não viu a gente. E ela começou a ficar ali desesperada, porque cadê meu pai, cadê minha mãe, né? Então assim, eu quero dizer para você, o seu pai está com você. Não precisa você temer, não precisa você se desesperar. Eu não sei o que você tem para resolver nessa semana. Talvez tem pessoas aqui que estão com pensamento no boleto de amanhã. Eu não sei o que você tem para enfrentar durante essa semana, mas eu quero dizer para você que existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Estarei com você todos os dias até que eu venha. Amém? Você pode aplaudir a Ele? Em nome de Jesus. E eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus, capítulo 8, verso 24. Mateus capítulo 8, verso 24. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Acharam? Diz assim: eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Esse ele aqui se refere a Jesus. Numa outra versão, eu não sei se a sua versão é igual a essa que está sendo projetada, mas numa outra versão diz assim, é o mesmo versículo, mas numa outra versão, diz assim, de repente, fala de repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco, e ele, contudo, dormia. Na Bíblia, a chuva representa bênçãos. Só que vai falar isso para aquela irmã, né, que acabou de fazer a chapinha no cabelo, e saiu do salão, e estava indo para casa, e caiu uma chuva, né? Ela vai falar, que bênção que nada. Nós fizemos esse último encontro agora, e quando chegamos lá no sítio, os ônibus encostaram, caiu uma chuva bem forte.
Não era uma tempestade, era uma chuva, mas era uma chuva forte. E aí eu entrei para dentro do ônibus antes dos encontristas descerem, e nós ficamos ali, e eu peguei o celular, aí tinha uma mensagem no WhatsApp, né, do apóstolo, do bispo, perguntando se tinham chegado tudo bem e tal. E eu falei assim, está uma chuva muito forte aqui, e não dá nem para descer do ônibus. Aí acho que foi o bispo que falou assim, chuva é bênção, né, vocês estão chegando debaixo de bênção. E eu falei assim, deixa eu falar isso para a equipe de apoio, que está tudo molhada ali, com a roupa tudo encharcada. Mas a chuva na Bíblia representa a bênção. Porém, tempestade na Bíblia representa problemas, dificuldades, situações difíceis. Quem aqui quer tempestade na sua vida? Está amarrado, pastor, né? Que negócio é esse de tempestade, meu irmão? Mas não adianta você repreender. Se você repreender isso que eu estou falando, você repreendendo ou não repreendendo, a tempestade vem sobre a sua vida. Aí você fala de novo, está amarrado, pastor, né? Mas quem disse isso? O próprio Jesus. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. O que são aflições? Problemas, dificuldades. Só que aí ele muda o contexto com uma palavrinha chamada mas. E ele fala assim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo para você assim, no mundo você vai ter problemas, no mundo você vai ter dificuldades, vai ter situações difíceis, mas se alegre, porque eu venci o mundo, e eu estou com você. Se Ele é o nosso Pai, nada nos acontece. Eu lembro de um clipe que nós fomos gravar do Cultura, num lugar que é tipo um precipício muito grande, assim, um desfiladeiro. E quando nós chegamos lá, tinha um pessoal praticando esporte, aqueles esportes radicais, né, que eles esticam um cabo de aço, e aí eles começam a andar em cima desse cabo de aço e atravessa para o outro lado, né? Lógico que preso com um cinto e uma corda no cabo, mas eles vão ali se equilibrando e atravessam para o outro lado. É um negócio muito alto, é um penhasco e lá embaixo um rio. E aí quando eu parei o carro, eu já queria descer logo e já olhar, né? Porque eu gosto de negócio de esportes radicais e tal. E eu cheguei lá perto. Quando eu cheguei lá perto, a Rebeca desceu do carro e foi correndo ao meu encontro. E a Aline logo deu um grito, falou, Rebeca! Ela nem virou para trás, ela falou, o meu pai está lá. Querendo dizer o quê? Não tem problema. Se o meu pai está lá, eu estou segura. É o que você precisa entender. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim, confia no teu pai. Por mais difícil que esteja a situação, por mais problemas que nós passemos, né? Porque muitas vezes nós não queremos as tempestades. E por não querer as tempestades, nós não nos preparamos para ela. Você vê quando acaba o culto aqui, o que o teu irmão diz para você? Uma semana de vitória, uma semana de bênção. Mas como é que você vence? Lutando, não é? Em outras palavras, ele está dizendo para você assim, uma semana de lutas para você, para que você vença. Aí novamente vocês vão olhar para mim e falar, está amarrado, né? Eu quero só a vitória, eu quero só a bênção. Meu irmão, não tem como. Não tem como você vencer sem você lutar. Desde pequeno eu gosto muito dos filmes do Rocky Balboa, né? E assisto, tenho o box em DVD e gosto muito daquele filme desde pequeno. E tem um dos filmes dele, Rocky 4, que ele vai enfrentar um lutador russo que é 2 vezes o tamanho dele, o cara é enorme. E na hora que ele está indo para o ringue, o cunhado dele olha para ele e fala assim, Rocky, eu te admiro muito, eu queria ser você, eu queria ser como você. E aí na hora que ele sobe no ringue lá, o cunhado sobe junto, e aí na hora que eles vão se cumprimentar, o alemão dá 2 socos na mão do Rocky, assim o Rocky quase desmonta, e aí ele vira para o outro lado, aí o cunhado dele vira e fala assim para ele, você lembra do que eu te falei? O Rocky fala, sim, lembro.
E ele diz assim, então, esquece. Eu não quero ser você. Essa tempestade é muito grande. Esse problema é muito grande. Existem muitas pessoas que olham para nós como pastores da igreja e não sabem a carga que nós carregamos, a situação que nós passamos. A Bíblia diz assim, aqui muito é dado, muito será cobrado. E tem muitas pessoas que, e eu acho legal isso, né? Chega assim e falou, pastor, eu quero ser como você, isso é bom. Só que olhe também para as situações. Se você quer chegar nesse nível, se você quer chegar a isso, se prepare para as tempestades. Se prepare para as situações. Quando nós estamos preparados para alguma coisa, ela não pega a gente desprevenido. Eu lembro de uma vez que nós fomos, quem gosta de ir para a praia aqui? Deixa eu ver. Está chegando o inverno aí, já não é muito bom, né? Mas quem gosta de férias, pode estar inverno, pode estar o que for, que vai para a praia do mesmo jeito, não é não, irmão? Não gosta? Não gosta? E eu lembro que a gente foi uma vez para a praia, foi eu, a minha família, e o irmão Daniel, da Mileide, e a família dele, e nós temos filhas pequenas, né? E hoje em dia na praia não tem mais aqueles guarda-sol, né? Grandão, você não vê mais guarda-sol na praia, agora é tudo barraca. O pessoal monta aquelas barracas tal, e barraca para tudo que é lado. E quando nós fomos nesse último final de ano, eu comprei uma barraca daquela. E quando eu estava indo, eu vi um monte de barraca armada, né? E aí eu estava indo com a caixa da barraca na mão, tal, chegou aquele vendedor de queijinho, né, da praia, e falou assim, vai um queijo, tal. Eu falei, agora não, depois você encosta ali que a gente até compra. E ele disse assim para mim, olha, se você vai montar essa barraca, monte ela bem firme, porque aqui de vez em quando, de repente, lembra do versículo? De repente, ele falou assim, vem uns ventos, e aí pode a barraca voar. Eu falei, legal, valeu pela dica. Porque você só coloca o pé dela assim, enfica uns ferros, amarra uma corda, puxa para o lado, tal. Quem já montou essa barraca sabe o que eu estou falando. E pronto. E aí, meu irmão, como ele falou isso, o que eu e o Daniel nós fizemos? Nós cavamos um buraco. Se você gasta 10 minutos para montar uma barraca daquela, nós gastamos uns 40. Porque eu falei assim, a gente vai ficar o dia inteiro aqui, e eu não quero ficar preocupado com essa barraca. E aí nós cavamos um buraco bem fundo, enfiamos o pé da barraca dentro, colocamos a terra de volta, socamos a terra. Meu irmão, a barraca ficou que ela nem mexia, né? Aí, de repente, à tarde, estava sol, mas veio um vento, um vendaval, era barraca voando para tudo que é lado, o povo desesperado, e a gente embaixo da nossa lá, sentado na cadeirinha lá assim, a bichinha nem mexia. Eu falei, Daniel, se essa barraca sair daqui, vai sair com a praia junto, cara, vai levantar junto. Mas por que isso? Porque nós nos preparamos para enfrentar um vendaval. Estávamos preparados. O problema é que hoje em dia, as pessoas não se preparam para isso. Você pergunta assim, ei meu irmão, como é que tá? Pastor, está tudo bem, está uma bênção. Meu casamento está uma bênção, meu serviço está uma bênção. Mas e aí, você está preparado para se vier um vento forte, você não ser abalado? Quantos casais nós temos aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Casais de namorado também, vai, de corte, aumentou o número, né? Vocês estão passeando pelo shopping, está tudo bem, e é meu bem para cá, meu amor, e abre a porta do carro, né? E desce lá no shopping, fecha a porta. Meu bem, você quer um sorvete? Quero. Você quer do quê? Não sei, tanto faz. Aí você vai lá e compra, e é aquele mela-mela, aquele negócio. Mas já aconteceu com vocês? Aí, de repente, do nada, acontece algo, azeda tudo, né? Aí já vem uma discussão, já vem uma briga, mas, poxa, estava tudo bem. Saímos de casa bem, né? Estávamos nos falando, comprei até um sorvete, abri a porta do carro, fiz isso, fiz aquilo, mas de repente veio algo inesperado. O problema é que, como eu disse, nós não nos preparamos para enfrentar essas situações. No emprego,
Você tem lá um emprego, você foi promovido no emprego, elogiado, ganhou prêmio, certificado, isso, aquilo, outro. Passou 2 dias, você chega na empresa e fala, ó, tem que subir lá no RH. Aí você chega no RH, está dispensado. De repente. Você estava preparado para aquilo? Quantas pessoas hoje sofrem um infarto? Alguém se prepara para sofrer um infarto e fala assim, olha, eu vou me preparar aqui que eu posso sofrer um infarto a qualquer momento. Meu querido, o que eu quero dizer com isso é que existem temporais, existem tempestades que vêm de repente. Assim como diz aqui neste verso. Você já viu nos Estados Unidos como são as casas aonde são aquelas regiões que são constantemente atacadas por furacões, por tornados? A maior parte delas, se não todas, existem compartimentos subterrâneos. E lá o governo fica gerenciando. E eles falam assim, olha, daqui 2 meses, eles dão até os minutos, a hora, o minuto, que vai chegar o tornado naquele lugar. O que acontece com a população? Sai todo mundo correndo, compra coisa, se prepara para enfrentar aquela dificuldade. O nosso problema, principalmente como cristão, é que nós queremos andar nas bênçãos, nas vitórias, mas nós não nos preparamos para os dias maus. Não nos preparamos para as dificuldades. Não nos preparamos para os vendavais que iremos passar. É muito comum em casamentos nós falarmos sobre a parábola do construtor, né? Que Jesus diz que um era sensato e o outro era tolo, aonde um estabeleceu a sua casa sobre a rocha e o outro construiu a sua casa sobre a areia. E ele diz que vem uma grande chuva, uma grande tempestade, os ventos, e grande foi a ruína daquela casa que era construída sobre a areia. Mas veio a mesma situação sobre a outra casa, os ventos, a chuva, o abalo, só que aquela casa não se abalou, porque ela estava estabelecida sobre a rocha. Eu pergunto para você nessa noite, aonde a sua vida está firmada? Ela está firmada sobre a rocha que é Cristo, ou ela está firmada sobre a areia? Só que muitas vezes você acha assim, não pastor, claro, eu tenho mais de 20 anos de vida cristã. Com certeza a minha casa está estabelecida sobre a rocha. Meu querido, o que prova se a sua casa está estabelecida sobre a rocha são as tempestades que vêm sobre ela. Essas tempestades que vão dizer se a sua vida está realmente firme em Jesus. Eu costumo ver isso acontecer constantemente. Pessoas que são uma bênção, mas aí passa por uma dificuldade. Hoje eu não vou para a igreja não. Mas por quê, irmão? Não, aconteceu um problema aqui em casa, a gente não está bem e tal, não sei o que, eu não vou. É na hora do problema e da dificuldade que você tem que correr para os pés do Senhor. É aí que você precisa ainda mais correr para os pés do Senhor. Quando está tudo bem, louvar ao Senhor e servir ao Senhor é fácil. O difícil é você servir nos dias maus. Como eu disse aqui no começo, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei de uma coisa: não importa o problema, a dificuldade, se o Senhor estiver com você, tudo vai bem. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Agora, pastor, como que eu me preparo então para enfrentar uma tempestade? Porque uma chuva é fácil, não é verdade? Você pega um guarda-chuva e você sai na chuva. Muitas vezes a chuva é tão fraquinha que você nem se importa em se molhar. Agora, se é uma tempestade, é mais difícil. O pessoal que trabalha aqui na segurança, lá fora, olhando os carros, sabe do que eu estou falando. Quando começa a chover, eles correm ali, pegam os guarda-chuva e saem lá para fora. E outro dia nós estávamos aqui, de repente, né? Começou uma chuva muito forte. Na verdade era uma tempestade, vento, chuva. Aqui em cima tem uma cobertura, mas existe uma telha aqui em cima desse forro. E fazia um barulho tão forte
Tal era a tempestade que estava caindo lá fora. E poucos minutos antes eu vi o irmão da segurança passando e correndo para pegar os guarda-chuva. Não deu 2 minutos, eu vi ele voltando com os guarda-chuva tudo quebrado, né? Tudo assim para frente, os guarda-chuva. Por quê? Porque uma tempestade você não enfrenta e não encara com um simples guarda-chuva. Não vai resolver o seu problema. Mas sabe como que você encara uma tempestade na sua vida? Não precisa abrir. Mas lá em Efésios 6,13 diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Para você resistir às tempestades sobre a sua vida. Lá em Efésios 6,10 fala sobre todos os componentes da armadura de Deus. Você precisa se revestir dessa armadura. Você precisa estar preparado para isso. Para que essa tempestade não te pegue de surpresa. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Hoje, o seu casamento pode estar tudo bem. E eu não estou profetizando que virá uma tempestade sobre ele. Mas saiba que, passivelmente, você vai viver a sua vida inteira com ele assim. Tudo bem, 1000 maravilhas. Sempre vai ter situações que vão tentar abalar. No seu serviço, a mesma coisa. Na sua célula, a mesma coisa. Na sua rede, a mesma coisa. Na sua equipe de discípulos, discipulador, a mesma coisa. De repente você está vivendo 1000 maravilhas com a sua equipe de discipulado. As células multiplicando, crescendo, avançando. Mas você está preparado para os dias maus? Para enfrentar situações difíceis quando ela vier? Ou você está só se regozijando com as grandes coisas que o Senhor tem feito e a forma com que está as coisas hoje? Olha para a pessoa que está para o seu lado e diz assim: se prepara, meu irmão. Mas como eu disse no começo, não temas, o Senhor é contigo, amém? Billy Graham foi um dos grandes homens da nossa geração, um grande homem de Deus. E ele disse assim: um dos maiores milagres do Evangelho não é ressuscitar mortos, mas é ressuscitar vivos. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele ressuscitava um morto, o morto não tinha o querer dele. O morto não tinha os achismos dele, se ele ia querer ou não ser ressuscitado. Por isso que Billy Graham diz que um dos grandes milagres do Evangelho é ressuscitar vivos. Porque muitas vezes nós queremos ajudar pessoas e elas não querem ser ajudadas. Muitas vezes nós queremos ajudar pessoas a restaurar os seus sonhos que estão perdidos. E acredite se puder, elas muitas vezes não querem os sonhos restaurados. Mas digo uma coisa para vocês, nessa noite Deus está restaurando os sonhos. Nessa noite Deus está restaurando a esperança. Meu irmão, o que está difícil para você neste ano? Da mesma forma que Deus transformou, que Jesus transformou a água em vinho, Ele pode mudar esse problema na sua vida. Talvez você está olhando e falando assim: como eu vou resolver essa situação? Entrega para Ele, porque Ele sabe. Ele sabe transformar a água em vinho. Ele sabe mudar a circunstância. Ele sabe abrir o mar. Ele sabe andar sobre as águas. Entrega o seu problema para Ele. Fala para Ele. Conta para Ele o seu problema. Fala aquilo que você está passando. Em nome de Jesus. Quantos aqui gostam de filme, gostam de cinema? Você já viu quando você está assistindo um filme, ou em casa, ou no cinema? No cinema principalmente por conta do efeito do som, né? O som ali bem alto. E aí de repente, vem aquela cena do nada e te dá um susto, né? Você se assusta. Quando você assiste o filme pela segunda vez, você se assusta de novo? Não. Por que você não se assusta de novo? Porque você sabe o que vai acontecer. Outro dia eu estava na Dutra, e o trânsito estava todo parado, e o GPS, o celular, pendurado ali no suporte, né? E tudo parado, a Dutra parecia um estacionamento a céu aberto, não andava. E daqui a pouco, né, com a tela do GPS, daqui a pouco apareceu uma mensagenzinha do WhatsApp, né? Aí eu cliquei, na hora que eu cliquei era um vídeo. Eu
Eu falei, tá tudo parado, eu coloquei. Só que estava ligado no Bluetooth do carro. E era um vídeo que o cara estava falando a respeito de uma cobra que estava encostado num tambor assim, aí tinha um pedaço da cobra assim, e ele falava assim, então, porque essa espécie de cobra, ela não sei o que e tal. Aí ele puxava o latão assim, e aí de repente, veio uma cobra na tela assim, né, tipo, para te assustar, e aquele barulho. Estava nos alto-falantes do carro, meu irmão, tomei um susto. Na hora eu já pensei, vou mandar para minha sogra. Foi? Mandei para ela. Se tiver algum vídeo de cobra, pode mandar para ela que ela gosta. Entendeu? Sabe? Agora, se eu assistir o vídeo de novo, aí depois eu assisti, antes de mandar para ela, eu assisti de novo. Aí eu não me assustei. Por que eu não me assustei? Porque eu já sabia o que ia acontecer. Agora eu quero dizer algo importante para você. Deus, Ele já assistiu o filme da sua vida. Deus, Ele já leu o livro da sua história. Ele sabe qual vai ser o final. E Ele diz para você assim, filho, fica tranquilo, porque eu já vi esse filme e vai dar tudo certo. Filho, fica tranquilo, porque eu já li o seu livro. Isso que você está preocupado vai passar. No final, tudo vai dar certo. Você está preocupado à toa. Eu já li o livro da sua vida, eu já vi o filme da sua vida. Eu sei como vai acabar essa história. Então, querido, em nome de Jesus, confia no Senhor. Tem gente que passa por tanta tempestade, que ela chega a pensar até em comprar um submarino, né? Ela fala, eu nem lembro mais como que é o sol. Acaba um problema, entra outro. Acaba uma coisa, passa por uma situação, vem outra, e a pessoa fala, misericórdia, Senhor. Provações, lutas. O número 40 na Bíblia representa provações. Jesus foi para o deserto, ficou lá cerca de 40 dias, sendo provado. O povo de Deus ficou cerca de 40 anos no deserto, provação, sendo provado. Como eu estou falando de tempestade, uma das maiores tempestades que veio sobre a face da terra foi na época de Noé. E a Bíblia diz que 40 dias e 40 noites choveram na terra. Tempestades. E meu irmão, imagina dentro daquela arca. Imagina a tempestade lá fora e dentro daquela arca cheio de bicho. Devia ser um cheiro gostoso, né? Agradável. Você já foi a alguma fazenda, ficou perto ali do curral da vaca, do cavalo, né? Você já viu ali como que é o cheiro? Imagina aquilo ali. Sem poder abrir a janela, porque está chovendo, vai entrar água dentro. Não pode abrir, tudo fechado. Sem Wi-Fi, sem Netflix dentro daquela arca, né? Se tivesse ainda o Netflix lá, dá para assistir umas séries, né? Acabar as temporadas, repetir de novo. Mas não tinha. Só que de repente, a chuva cessa. E tempestades sempre estão ligadas a novos recomeços. Depois de uma grande tempestade, vem um recomeço na sua vida. Vem uma nova oportunidade de Deus. Como eu disse, eu não sei o que você está passando, mas Noé estava enfrentando uma grande tempestade. E quando parou, quando cessou, ele abriu uma janela. Talvez você está passando por um momento difícil, e a gente fica sempre esperando que uma porta se abra. Só que às vezes a porta não vai se abrir. O que vai se abrir é uma pequena janela. Talvez você está esperando algo grande aconteça para que essa tempestade acabe logo. E Deus vai vir com algo pequeno. Uma pequena esperança de algo grande que Ele vai fazer. E o que Noé faz? Ele solta ali um corvo. E o corvo vai e volta. Significava que a água não tinha baixado ainda. E novamente ele insiste, solta o corvo de novo. E o corvo vai e volta. E por algumas vezes ele fez isso. Mas numa outra vez, de vez ele soltar o corvo, ele soltou uma pomba. E a pomba na Bíblia representa o Espírito Santo de Deus. E ela vai e volta
com no seu bico um ramo de oliveira. Um ramo de oliveira. Porque era uma árvore mais baixa. Significava que já estava, o nível das águas estava baixando. Meu querido, o Espírito Santo está trazendo para você nessa noite um ramo de oliveira, dizendo para você, a água está baixando. Calma, confia. Espera aí, pode aplaudir. Pode aplaudir. Espera aí que vai chegar. Está quase lá, não desiste. Continua lutando, continua batalhando. E aí, mais uma vez, Noé solta aquela pomba. E a palavra diz que a pomba não volta mais. E aí significou que aquela tempestade passou. E quando ela passa, Noé abre a porta daquela arca. E ele sai para fora. E ali existe um novo recomeço para a vida dele, da sua família e de toda aquela criação que ali estava naquela arca. Queridos, tempestade sempre vem junto com novos recomeços. Depois que essa tempestade passar da sua vida, virá um novo recomeço para você, em nome de Jesus. Amém? Mas algumas tempestades, elas podem ser evitadas. Porque existem 3 causadores de tempestade nas nossas vidas. Existem 3 causadores de tempestades nas nossas vidas. E a primeira dela, fala assim, sou eu. Fala assim de novo, eu. Existem muitas tempestades que vêm sobre as nossas vidas, que nós mesmos somos os causadores. Somos nós mesmos que fizemos com que essa tempestade viesse sobre a nossa vida. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. O que você tem semeado sobre a sua vida? Hoje, qualquer jornal que você liga aí, está falando sobre o caso do Neymar. Eu não quero entrar aqui no mérito, se foi, se não foi, se a menina é uma aproveitadora ou não era, porque o pessoal fica julgando, né? Não, porque ela era interesseira, ela fez isso, ela planejou, ela não sei. Queridos, nós não estamos aqui para ser juiz de ninguém. Amém? O que eu quero dizer com o exemplo da questão do que está acontecendo com o Neymar, é que essa tempestade que veio sobre a vida dele, quem foi que causou essa tempestade? Ele mesmo. Eu estava vendo uma reportagem dizendo que por conta desse ato, por conta disso tudo que está na mídia, essa repercussão negativa com o nome dele, fizeram um cálculo, porque ele ia ser vendido para o Real Madrid, não foi mais, patrocinadores que não querem mais estar patrocinando e tudo mais, chegaram numa conta de 100 milhões de euros. Algo de cerca de 500 milhões de reais. Não dá nem para imaginar o que é um negócio desse. Agora, quem causou essa tempestade toda sobre a vida dele? Ele. Com uma atitude. Uma atitude de ter conversado com aquela menina pelo WhatsApp, ter levado ela para a França, ter, entrado naquele quarto. Uma atitude. Qual é a atitude que você fez sobre a sua vida, que fez vir tempestade sobre você? E aí já não estava nada bem, porque assim a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Por conta da repercussão que estava tendo, foram levantar aquela história lá dos impostos, de quando ele saiu do Santos para o Barcelona, que não foi pago tal. O que aconteceu? A justiça bloqueou 36 imóveis dele, entre mansões e tudo mais, não pode vender nada, está bloqueado até que se investigue ou pague essa questão e tudo mais. Um abismo chama outro abismo. Esse tipo de tempestade não adianta você repreender, porque você semeou aquilo. Tem pessoas que falam assim, pastor, mas eu não entendo. A minha vida é só luta, é só tempestade, é só problema, é só situação. Aí você vai fazer uma análise, vai fazer um mapeamento. A maior parte dessas tempestades, a pessoa mesmo que causou. Então, queridos, dá para diminuir essas tempestades. É só você não plantar ela. É só você não querer colher ela. Amém? Quantos estão entendendo aquilo que eu estou falando? A Bíblia fala a respeito de Jonas. Que Jonas também
veio uma tempestade sobre a vida dele. Mas quem foi o causador dessa tempestade que veio sobre a vida dele? Ele mesmo. Por quê? Deus falou para ele assim: olha, entrega essa palavra para o povo de Nínive. E Jonas não queria ir. Deus queria dar uma correção para aquele povo e escolheu Jonas para ser o mensageiro daquela palavra. E Jonas correu disso. Meu querido, tome muito cuidado quando Deus te dá um ministério sobre a sua mão. Porque muitas vezes você acha que você tem escolha, mas Deus quer você. Deus quer usar você. Deus quer fazer através da sua vida. Deus não podia, já que Jonas não quer, tá legal, você não quer, eu vou usar outro? Não. Deus falou assim: eu vou usar ele. Eu quero ele. Eu vou atrás dele, eu vou ensinar ele que ele vai ter que ir até lá. E Jonas pega e vai para Tarsis. A Bíblia fala que ele compra a passagem numa embarcação e entra dentro dessa embarcação. E quando eles pegam mar adentro, vem uma grande tempestade. E a tripulação, os marinheiros ali começam a jogar a carga para fora, para aliviar um pouco o barco, para ver se o barco não afundava, e nada resolvia. O barco estava indo quase a naufrágio. De repente, o navio começou a querer afundar, o capitão saiu do lugar dele e começou a procurar a causa. E ele acha Jonas dormindo. E ele acorda ele e fala assim: ei, rapaz, clama ao seu Deus, ajuda, faz alguma coisa, para ver se ele livra a gente. E aí os marinheiros começam a questionar, perguntar sobre Jonas, algumas coisas para ele, para saber o porquê que estava vindo tudo aquilo. Ele falou: olha, a causa dessa tempestade toda sou eu. E os marinheiros falaram para ele assim: e o que nós temos que fazer então? Olha, me peguem e me lancem ao mar, que a tempestade vai parar e vai cessar. Querido, se ele sabia que o problema era com ele, por que ele já não pulou logo para fora do barco? Ele falou assim: olha, se vocês quiserem acabar com a tempestade, tem que me pegar e jogar para fora. Eu quero falar com você a respeito do capitão dessa embarcação. Quem permitiu a entrada de Jonas ali naquela embarcação? O capitão. O que você tem permitido, meu irmão, entrar na sua vida, que tem trazido tempestade para dentro da sua casa, da sua família, do seu serviço, do teu ministério? Quais são as coisas que você tem permitido, como capitão dessa embarcação, entrar para dentro do seu lar? E por conta disso tem vindo uma tempestade. Agora eu quero dizer algo para você. Sabe quem é que tem que tirar isso da sua vida? Sabe quem tem que jogar isso fora? É você. Essa situação, isso que entrou, de repente não são coisas, mas é uma pessoa. Mas são pessoas que você deixou entrar na sua vida que não eram para ter entrado. E quem é que tem que tirar? É você. Essas pessoas não vão sair, essas coisas não vão pular para fora do barco. É você que tem que tomar a decisão de falar: olha, se essas coisas não são de Deus, se isso não é da vontade de Deus, eu não quero dentro do barco da minha vida. Eu tenho certeza que neste momento agora o Espírito Santo de Deus está revelando a muitos corações aqui coisas que entraram dentro da sua vida e está vindo tempestade por conta dessas coisas. Meu querido, lança fora isso do seu barco, amém? Deus permite tempestade para que nós identifiquemos o que está de errado nas nossas vidas e precisamos corrigir, ou se arrepender e não voltar a fazer. Quantos pais nós temos aqui? Você que é pai, você que é mãe, eu não sei como você corrige seu filho, se é batendo, se é colocando de castigo, de que forma que você corrige. Mas eu tenho... A irmã falou que é os dois, é batendo, é de castigo, é do jeito que for, né? Mas tem que... não? Entendi. Ela quis dizer que ela acaba fazendo o papel dos dois na casa dela, pai e mãe, né? Mas eu não sei como que você faz. Se é batendo, se é colocando de castigo, mas eu sei de uma coisa: todo pai, toda mãe que ama o seu filho, corrige para que ele aprenda, corrige para que não faça as coisas erradas. E a Lorena hoje tem 1 ano e 11 meses.
Mas antes, muito novinha, né, ela começou a comer ali a papinha e tudo mais. E aí um dia a Aline colocou ela para comer, ela não queria comer. E ela já estava, acho que ela não tinha almoçado e tinha que dar a janta, uma coisa assim. E a Aline foi dar a comida para ela, ela falou que não ia comer, balançou a cabeça que não. E a Aline pegou ela, colocou ela sentada no sofá, tirou da cadeira, colocou no sofá, falou: se você não comer, você vai ficar aqui de castigo. E ela ficou e começou a chorar. Passou 2 minutos, a Aline foi lá, pegou ela, falou: você entendeu? Se você não comer, você vai ficar de castigo, é para você comer. E aí ela começou a chorar, e a Aline pegou a colher, na hora que levava na boca, ela fazia que não. A Aline pegava ela, isso se repetiu umas 4 vezes. Aí na 5ª vez, a Aline falou assim para ela: você vai comer? Aí ela já chorando, foi para o sofá e sentou. Porque ela preferia a correção do que comer. E a Aline foi firme. Falou: ok, então você vai ficar aí até você comer. Aí daqui a pouco ela começou a chorar e falar: mamãe, mamãe. E a Aline falou assim: você vai comer? Então agora você vem. Existem formas de Deus corrigir as nossas vidas para que nós entendamos aquilo que nós precisamos fazer ou mudar. Mas por que ela já não resolveu logo? Por que já não abriu logo a boca e já comeu? Acabou. Não ia ficar de castigo, não ia passar por aquilo. Mas insistia. Você vai comer? Já levantou, foi sozinha sentar no sofá. Preferia a correção do que fazer aquilo que era o certo. Quantos crentes nós conhecemos que são assim? Né? Agora eu vou mudar. Talvez você é assim. Talvez você é desse jeito. Você prefere passar pela tempestade ao invés de corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Lembra que existem 3 causadores de tempestades? Qual é o primeiro? Eu. O segundo é o diabo. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Verso 35. Marcos capítulo 4, verso 35. Projeta para mim, Vini. Vou contigo no telão. Se você não tem Bíblia, se você não achou, acompanha aqui no telão. E diz assim: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. Em algumas traduções, ali está escrito barquinhos. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, ali, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: mestre, não se dá que pereçamos? Mestre, vai deixar a gente morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Só até aqui. Jesus estava indo para o outro lado com aquela embarcação e os seus discípulos, né? E eu particularmente acredito muito que essa tempestade foi uma tempestade enviada pelas trevas para paralisar aquilo que Jesus iria fazer. Porque Jesus vai para o outro lado simplesmente expulsar um demônio. Vai lá só fazer isso e volta. Um demônio terrível que assolava a vida de um homem que morava num sepulcro, sabe, num cemitério. Super violento. E eu tenho certeza que quando a embarcação de Jesus estava
ali com os seus discípulos, o império das trevas, já presumindo aquilo que ia acontecer, já tentou paralisar a obra que Jesus iria fazer. Nunca aconteceu com você de ir fazer a obra de Deus e acontecer uma investida das trevas contra a sua vida? Eu lembro de uma vez indo comprar algumas coisas para o encontro. Quando eu saio de carro, um motoqueiro desgovernado vem e bate no meu carro. Muitas vezes quando você começa a fazer as coisas para Deus, o reino das trevas se levanta, querido. Ele levanta e vem tentar paralisar aquilo que você está tentando fazer. Agora, Jesus estava dentro daquele barco. Jesus está dentro da tua embarcação, querido? Dá para você pedir ajuda para Ele? Se a situação apertar, dá para você falar assim: Jesus, me socorre, porque o vento ficou forte, as ondas vai levar a embarcação, sabe, a um naufrágio. Ali estava dizendo que havia outros barquinhos seguindo o barco de Jesus. Se estava ruim para eles que estavam dentro de um barco, imagina os outros que estavam em pequenas embarcações, como estavam naquela tempestade. Querido, se para você que tem Jesus está difícil, você imagina para o povo lá fora que não tem esperança. Você tem esperança porque Jesus está no seu barco. Só que quando Jesus repreende, olha que interessante, Jesus repreendeu aquela tempestade. Se ela tivesse vindo da parte de Deus, Jesus talvez deixaria a tempestade ali, porque ela estava vindo para ensinar algo. Assim como foi na maior tempestade que Jesus enfrentou na vida dele, quando ele foi preso para ser crucificado, o que acontece? Pedro tenta defender Jesus, e pega da espada e já arranca a orelha do soldado ali de Malco. E Jesus pega a orelha e fala: não, Pedro, assim não, calma aí. Vai lá, coloca a orelha do soldado de volta. E fala: ei, Pedro, você acha que eu preciso da sua defesa? Você acha que se eu orar ao meu pai, ele não me manda aqui milhares e milhares de anjos e acaba com esses soldados todos? Numa palavra minha liberada? Jesus repreendeu aquela tempestade. O inimigo queria impedir que Jesus chegasse até o outro lado. Querido, você precisa identificar as tempestades que você tem passado. Tem vindo através de quem? É por sua culpa? Se arrependa. Se essa tempestade está vindo, clama a misericórdia do Senhor. Se foi você que causou essa tempestade, clama a misericórdia do Senhor e fala: Senhor, eu me arrependo, para que essa tempestade cesse na sua vida. Se ela está vindo da parte do diabo, das trevas, faça como Jesus. Dê uma ordem de comando, repreenda o diabo, repreenda o inimigo que está trazendo essa tempestade sobre a sua vida. E Jesus repreende ali aquela tempestade. E fala para os discípulos: ei, vocês não têm fé? O Senhor está dizendo para você nessa noite: você tem fé para repreender o devorador sobre a sua vida? Você tem fé para repreender o diabo? Você tem fé para repreender esses ataques, esses levantes que têm se levantado sobre você? E quando Jesus repreende essa tempestade, e ela para e ela cessa, cessou só para o barco de Jesus? Ou para os outros barquinhos também cessaram? Você acha que ficou só o barco de Jesus lá tranquilo e as outras embarcações ficou tendo uma tempestade só para elas? Ou parou para todo mundo? Ou cessou para todo mundo? Cessou para todo mundo, querido. Parou para todos. Existem tempestades na sua vida que, quando cessarem, outras pessoas vão ser privilegiadas e beneficiadas por aquilo que Deus fez na sua vida. E todos vão ter que ver que aquilo aconteceu por conta da tua fé, do teu Deus, daquilo que você serve. Todos tiveram que reconhecer que aquela tempestade parou porque Jesus estava naquele barco. Queridos, a sua família vai ser beneficiada por coisas que Deus vai fazer na sua vida. Mesmo que eles não sejam crentes, mesmo que eles não sirvam ao Senhor.
e eles vão glorificar a Deus por aquilo que está acontecendo na sua vida, amém? Quem crê nisso? E um outro causador, o último para nós encerrarmos, gostaria que o menino do teclado viesse aqui para frente, até para os irmãos achar que está acabando, ajuda. Então, o primeiro causador, quem é? Sou eu mesmo. O segundo, o diabo. E o terceiro, o próprio Deus. Existem tempestades que vêm com a permissão de Deus sobre a nossa vida. Existem tempestades que é o próprio Deus que envia sobre as nossas vidas. Abra a Bíblia comigo, em Mateus 14, verso 22. Pedi para o pessoal do louvor subir também já, eu estou encerrando. Mateus 14, verso 22. Em algumas traduções, está dizendo assim, e logo ordenou. Em algumas Bíblias vai estar assim, compeliu. Essa palavra ordenou está dizendo assim, e Jesus mandou, e Jesus obrigou. Eles eram discípulos de Jesus, e discípulo faz aquilo que o mestre pede. O mestre não precisa obrigar, mas aqui Jesus precisou obrigar, porque eles não queriam entrar na embarcação. Volta lá para mim. Não, aí mesmo, deixa aquela outra versão. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Verso 23. E despedia a multidão e subiu ao monte para orar à parte. E é chegada já a tarde, estava ali só. Segura aí a sua Bíblia aberta. Jesus precisou ordenar, mandar, obrigar os seus discípulos a entrar naquela embarcação e seguir. E ele disse assim, olha, vão indo, porque depois eu vou. E eles já tinham passado por uma situação difícil dentro de uma embarcação com a chuva, e Jesus estava lá. Só que agora ele não iria estar. E Jesus disse assim para eles, olha, vão, porque eu vou ficar ali orando. Eu vou subir no monte e vou orar e depois eu vou. Logo eles pensaram, ele vai como se a gente só tem um barco? Ele vai como se os pescadores aqui somos nós, e nós que conhecemos de embarcação, de remar, de chegar, ele não entende nada disso. Por isso os discípulos não queriam ir. Eu lembro uma vez que nós fomos para Presidente Epitácio, fomos pescar, não sei se o bispo vai lembrar disso. E nós estávamos lá na pescaria, um céu com algumas nuvens, poucas nuvens, tranquilo, sem vento. Daqui a pouco aquele barqueiro olhou para nós e falou assim, vocês pensam ficar até que hora? A gente quer ficar aqui até anoitecer. E ele falou assim, olha, daqui uns 30 minutos é melhor a gente ir embora, porque vai vir uma tempestade. Nós olhamos para aquele céu, olhamos para aquilo tudo e falamos, não é possível. Você está falando sério? E aí a gente chegou até a conversar, acho que ele está querendo enrolar a gente, né? Para acabar, ir embora já, né? Encerrar a pescaria e ele ir descansar. E ele falou assim, olha, eu moro aqui desde pequeno, nasci aqui, daqui a pouco vai vir uma tempestade. E meu irmão, e a gente pegou, passou 30 minutos, a gente decidiu, vamos embora. E começamos a ir embora. Quando chegou no meio do rio, é um rio muito largo, o rio Paraná é um rio muito largo. Começou já algumas gotas de chuva. O céu não estava para chuva. E quando chegamos na margem lá, a chuva começou a apertar. E lá no meio do rio, quando a gente olhou, estava um temporal. Os discípulos conheciam sobre aquele clima, sobre aquele
mar, que na verdade o mar da Galileia, ele é um grande lago, ele é um lago enorme. Só que pensa você que por um lago não ter onda, nós já passamos, né, já enfrentamos no meio uma vez do rio lá, ondas fortíssimas, no meio do rio, parecia um mar, lembra? Eu cheguei lá todo molhado, isso parecia que eu tinha pulado para fora do barco e voltado para dentro do barco. Os discípulos conheciam aquele lugar, e eles sabiam, vai vir uma tempestade, e agora ele está dizendo que não vai estar dentro do barco, como nós vamos fazer? Na outra que ele estava dentro, quase morremos. Só que Jesus estava olhando da onde estava. Existe situação que você pensa que você está sozinho, que Ele não está com você, mas Ele está. Jesus não estava ali de corpo presente naquela ocasião com os discípulos, mas Ele estava olhando por eles e orando por eles. Quando Pedro ia passar por aquela aprovação de negar Jesus por 3 vezes, antes disso Jesus disse assim para ele: Pedro, o diabo, vosso adversário, veio pedir permissão para vos ir andar, ou seja, para te rodear. E Jesus olha para Pedro e disse assim: eu estarei orando por você. Ou seja, a permissão foi dada. Querido, para o diabo tocar na sua vida, ele precisa pedir permissão para Deus. Essa Bíblia aqui é minha, se você quiser pegar ela, você tem que pedir permissão para mim, se você quiser ela. Se você é de Jesus, se você é do Senhor, para o diabo tocar na sua vida, ele precisa pedir permissão. E se a permissão for dada, Jesus vai dizer para você assim: eu estarei orando por você. Verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Em algumas traduções aqui diz que, sabe, que desde a tarde, né, aqui no verso 23, na verdade, fala que à tarde eles já estavam sofrendo por essa tempestade. No verso 25, na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre as águas. Os discípulos ficaram sofrendo daquela tempestade desde tarde até a madrugada. Quando fala que a 4ª vigília da noite, a noite era dividida em 4 partes. Das 6 da tarde às 9 da noite, das 9 da noite à meia-noite, da meia-noite às 3 da manhã e das 3 da manhã às 6 da manhã. A 4ª vigília era das 3 da manhã às 6 da manhã, de madrugada. E aquela região, na madrugada, era a hora que vinham os maiores ventos. E eles já estavam sofrendo com essa tempestade há muito tempo. Quanto tempo você está passando por essa situação? Você nem ora mais, porque você acha que já não tem mais jeito? Quanto tempo você está enfrentando essa dificuldade financeira sobre a sua vida? Quanto tempo você está enfrentando essa dificuldade na sua célula que não vai ninguém, e não multiplica, e não avança? Quanto tempo você está enfrentando essa dificuldade da sua família? Eu não sei quanto tempo você está enfrentando. Mas eu quero dizer uma coisa: Jesus está no monte orando por você. Da onde Ele está olhando por você, assim como Ele fez com os discípulos. E aqui diz que Ele vai ao encontro dos discípulos, e no verso 26, e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomado de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Muitas pessoas criticam Pedro, porque Pedro não teve fé. Só que Pedro deu pelo menos uns 2, 3 passos em cima da água. Quantos você já deu? Tinha 12 discípulos dentro daquela embarcação, e Pedro foi o único deles que resolveu falar assim: Jesus, eu quero me encontrar com o Senhor.
aqui dentro do barco está ruim, sabe por quê? Porque o Senhor não está aqui. Eu quero estar onde o Senhor está. Eu me sinto seguro ao teu lado. Existem muitas pessoas aqui nessa noite, mas você vai fazer como tantas pessoas que não saem das embarcações e correm para onde está Jesus? A questão não é o lugar, a questão é ao lado de quem você está. Não adianta você sair de um canto e ir para o outro. O que vale na verdade é quem está do seu lado, é Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E no verso 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas, caminhava sobre os problemas, caminhava sobre a tempestade, e a tempestade não afundava ele. Mas no verso 30 diz que ao reparar no vento, ao reparar no mar, ao reparar no trovão, ao reparar nos problemas, ao reparar nas situações, no que você tem reparado? No olhar fixo de Jesus? Ou você tem olhado para os problemas, para a tempestade, para a situação? E quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Querido, se você tirar os olhos de Jesus, essa tempestade te vence. Só que ainda assim, se você fez isso, Ele é um Deus misericordioso, e se você clamar por Ele, Senhor, Ele vai estender a sua mão e vai te pegar e vai te tirar dessa tempestade. Gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora e começasse a pensar nos problemas, nas situações que você tem enfrentado, nas dificuldades. Talvez esse ano para você tenha sido um ano muito ruim, um ano muito difícil. Mas decida nessa noite não tirar os seus olhos de Jesus. Decida nessa noite olhar fixo para Ele. Decida nessa noite não olhar para a tempestade, não olhar para o vento, não olhar para as situações, porque senão você afunda. O mais interessante é que Pedro era pescador e sabia nadar. E mesmo ele sabendo nadar, ele ficou tão apavorado com os problemas, com o vento, com a tempestade, que ele achou que ele ia morrer. Querido, essa tempestade não vai te matar se o Senhor estiver ao teu lado. E se você clamar por Ele e falar: Senhor, estende a sua mão e me tira dessa situação. Eu gostaria de fazer um apelo nessa hora. Eu quero fazer algo profeticamente. Aqui na frente desse altar, aqui nessa parte da frente aqui vai estar simbolizando como aquele mar aonde estava vindo a tempestade. E se você quer, como Pedro, sair da sua embarcação, sair do lugar aonde você está, como um ato profético, saindo do meio dessa tempestade, indo encontrar com Jesus, vem aqui à frente. E você vai ficar aqui à frente, e você vai estar declarando: Senhor, eu estou andando sobre as águas. Você ficar aqui na frente vai simbolizar que você está em pé no meio dessa tribulação, desse sofrimento. Se você quer que essa tempestade da sua vida cesse, e que Jesus dê uma ordem de comando a ela agora, saia do seu lugar e venha aqui para frente. Se você quer fazer como Pedro, andar sobre as águas, lembra que eu disse? Muitos discípulos ficaram dentro da embarcação e não puderam experimentar o que Pedro experimentou. Pedro andou sobre as águas porque ele teve atitude. Saia do seu lugar, venha aqui para frente e clame ao Senhor.
Vem aqui para frente e fala assim: Senhor, eu vou ficar de pé nesse mar, mesmo que as ondas sejam fortes, porque eu não vou tirar o meu olhar do Senhor. Eu não vou tirar o meu olhar do Senhor Jesus. Querido, fixe o seu olhar em Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és. O Senhor está lançando o medo fora agora. Meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar. Fala para o Senhor, querido, qual é a tempestade que você tem enfrentado. Fala para Ele, clama por Ele. Ele está dentro do seu barco. Ele não vai deixar o barco afundar. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão. Faça dessa canção a sua oração, querido. Levante a sua mão onde você está aí. Começa a pensar na sua dificuldade, no seu problema. Porque todos nós temos problemas. Todos nós passamos por dificuldades, por tempos difíceis. Se você não está enfrentando dificuldade, venha conversar comigo que eu te empresto algumas. Você está precisando de tempestade? Eu dou algumas para você. Eu tenho para compartilhar. Clame ao Senhor, porque Ele vai parar essa tempestade. Meu abrigo, se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar. Você que está aqui na frente, você que está aqui na frente, comece a falar para o Senhor. Quais são as ondas? Qual é o tamanho da onda que tem vindo sobre a sua embarcação? Qual o tamanho da força do vento que tem vindo sobre a sua embarcação? Fala para o Senhor. Ele quer te ouvir. Ele está aqui para te ouvir e para te dizer: filho, não temas, porque eu prometi, eu estarei com você todos os dias. Não existe um dia sequer que eu não estarei com você. Não existe uma tempestade sequer que eu não vou passar com você. Pai, eu oro agora, Senhor, sobre esses meus irmãos que aqui estão na frente, Pai. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor não dá dificuldades, não dá tempestades, não dá tribulações, não dá provações que nós não possamos suportar, Pai. Mas existem pessoas aqui na frente, Pai, que vieram aqui e estão dizendo: eu não aguento mais, não dá mais para aguentar, não dá mais para suportar essa tempestade, eu não tenho mais forças. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor pode dar uma ordem agora a essa tempestade e ela se acalmar, e esse mar se acalmar, e esse vento cessar, e vir um tempo de bonança sobre a vida dessas pessoas, Pai. Um tempo de calmaria. Pai, é tão bom o dia de sol. Faça com que essas pessoas desfrutem, Deus, de um ciclo de sol sobre a vida delas, Pai. Em
Em nome de Jesus, queridos, eu gostaria que você colocasse de pé agora. Deus, Ele ouve o nosso clamor. Vocês creem nisso? Vocês creem que Deus ouve o nosso clamor? E Deus está dizendo para vocês: esse mar bravio vai cessar sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Eis que eu vou vir com um tempo de refrigério. Eis que eu vou vir com um tempo de sol. Eis que eu vou te fortalecer. Eis que eu estou te pegando pela mão e você não vai afundar. E se esse mar não se abrir por você, você vai passar por cima dele, mas ele não vai te afogar. Eu gostaria que mais uma vez o pessoal do louvor ministrasse esse louvor. E você que está aqui à frente vai levantar as suas mãos e vai fazer desse louvor a tua oração. E vai falar isso para Deus, amém? Em nome de Jesus, declare isso bem forte. Se o sol se pôr e a noite chegar,